A Bíblia e o Novo Pensamento. 1. O Filho. Um assunto profundamente interessante ao estudante do movimento do Novo Pensamento é identificar como exatamente seus ensinamentos são endossados pelos ensinamentos da Bíblia. Não existe um novo pensamento no sentido de uma nova verdade, pois o que é a verdade agora deve ter sido verdade sempre. Mas existe uma nova apresentação da antiga verdade, e é nisso que consiste a novidade desse movimento. Mas a mesma verdade foi declarada repetidamente em épocas passadas, sob várias formas e completa em várias medidas, mas em nenhum outro lugar mais completamente do que nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Nenhuma das antigas formas de apresentação é mais familiarmente conhecida de nossos leitores do que a contida na Bíblia, e nenhuma outra está mais entranhada em nosso coração com as mesmas associações sensíveis e sagradas. Portanto, não hesito em dizer que a existência de uma forte correspondência entre seus ensinamentos e os do Novo Pensamento nada mais é do que uma fonte de força e encorajamento a qualquer um de nós que se acostumou, no passado, a considerar o velho e consagrado livro como um repositório da sabedoria divina. Descobriremos que a luz mais clara tornará os lugares ásperos mais suaves e os lugares escuros mais luminosos, e que, dos tesouros do conhecimento ocultos no volume antigo, a metade não nos foi contada. A Bíblia atribui uma ênfase notável à liberdade da glória dos filhos de Deus, unindo assim, em uma única expressão, a ideia dúplice da dependência filial e liberdade pessoal. Um estudo minucioso do assunto nos mostrará que não existe oposição entre essas duas ideias, mas que elas são necessariamente correlatas entre si, e quando expressas, seja de acordo com o método mais concentrado da Bíblia, seja de acordo com o método mais detalhado do Novo Pensamento, o verdadeiro ensinamento proclama não nossa independência de Deus, mas nossa independência em Deus. Naturalmente, esse estudo se centra de um modo especial nos ensinamentos de Jesus, pois quaisquer que possam ser nossas opiniões quanto à natureza da autoridade com que ele falou, devemos todos concordar que um peso peculiar se aplica às expressões que nos chegaram como as ipsíssima verba, a partir das quais todo o Novo Testamento se desenvolveu. E se é possível encontrar uma identidade de concepção no movimento do Novo Pensamento já na nascente, podemos esperar encontrá-la também nas torrentes inferiores. A chave para compreender os ensinamentos do Mestre é para ser encontrada em seu discurso com a mulher de Samaria, e está contida na declaração de que o Pai é Espírito, isto é, Espírito no sentido absoluto e irrestrito da palavra, como aparece no original em grego, e não um Espírito como é traduzido na versão autorizada. E depois, como o correlato natural para o Pai, encontramos outro termo empregado, o Filho. A relação entre essas duas constitui o grande tema dos ensinamentos de Jesus, e, portanto, é da maior importância ter uma ideia definida do que ele quis dizer com esses termos se quisermos entender o que ele realmente pensava. Agora, se o Pai for Espírito, o Filho deve ser também Espírito, pois um filho deve necessariamente ser da mesma natureza de seu pai. Mas, considerando que o Pai é um Espírito absoluto e universal, é evidente que o Filho não pode ser um Espírito absoluto e universal, porque não pode haver dois Espíritos universais, pois nenhum dos dois seria universal. Portanto, podemos inferir logicamente que, porque o Pai é um Espírito universal, o Filho é um Espírito não universal. E a única definição de espírito não universal é a de um espírito individualizado e específico. As Escrituras nos informam que o espírito é vida. E tomando essa como a definição de espírito, descobrimos que o Pai é vida absoluta, criadora, indiferenciada. E o Filho é a mesma vida diferenciada em formas particulares. Daí que, no sentido mais amplo da expressão, o Filho significa toda a criação, visível ou invisível,
e nesse sentido é a mera diferenciação da vida universal em uma multiplicidade de modos específicos. Mas, se tivermos uma ideia adequada da natureza inteligente e responsiva do Espírito, se compreendemos que, porque ele é ser puro, deve ser inteligência infinita e responsividade infinita, então veremos que sua reprodução, no específico, admite graus inumeráveis, desde a mera expressão, como forma exterior, até a expressão mais completa da inteligência e responsividade infinitas, que é o Espírito. Os ensinamentos de Jesus foram dirigidos aos corações e às inteligências dos homens. E, portanto, o grau de filiação de que falamos tem referência à expressão do ser infinito no coração e no intelecto humanos. Mas isso, de novo, pode ser concebido em graus infinitos. Em alguns homens, existe a potencialidade pura da filiação inteiramente desenvolvida, assim como em outros, os primórdios de seu desenvolvimento, e em outros, um desenvolvimento mais pleno, e assim por diante, até que podemos supor um caso supremo em que a reprodução absolutamente perfeita do universal foi alcançada. Cada um desses estágios constitui uma expressão cada vez mais plena da filiação, até que o desenvolvimento supremo atinge um ponto em que pode ser caracterizado apenas como a imagem perfeita do Pai. E esse é o resultado lógico de um processo de crescimento constante, desde um princípio interno da vida que constitui a identidade de cada indivíduo. Desse modo, é uma inferência necessária da própria explicação de Jesus sobre o Pai como Espírito ou Ser infinito, que o Filho é a expressão das Escrituras para a reprodução do ser infinito no indivíduo, contemplado naquele estágio em que o indivíduo, em alguma medida, começa a reconhecer sua identidade com sua fonte criadora, ou, em todos os sentidos, em que ele tem a capacidade de tal reconhecimento, muito embora o reconhecimento real possa ainda não ter acontecido. É muito admirável que, definindo assim o Filho, com base na declaração do próprio Jesus, cheguemos exatamente à definição de Espírito como aquele poder que conhece a si mesmo. Na capacidade de assim reconhecer sua identidade de natureza com o Pai é que consiste o fato potencial da filiação, pois o filho pródigo ainda é um filho, mesmo antes de começar a compreender sua relação com seu pai como um fato real. É o despontar desse reconhecimento que constitui o bebê espiritual ou filho recém-nascido. E por graus, essa consciência cresce até atingir o estado pleno de maturidade espiritual. Esse reconhecimento pelo indivíduo de sua própria identidade com o Espírito universal é precisamente o que constitui a base do novo pensamento. E assim, no início, os dois sistemas irradiam-se de um centro comum. Mas eu suponho que o aspecto do novo pensamento, que é o maior obstáculo àqueles que veem o movimento de fora, é a afirmação de que ele representa o poder do pensamento como um fator efetivo nos assuntos da vida diária. Como um mero conjunto de opiniões especulativas, as pessoas poderiam querer classificá-lo juntamente com os sistemas filosóficos de Kant ou Hegel, mas é seu componente prático que causa a dificuldade. Ele não é apenas um sistema de pensamento baseado numa concepção da unidade do ser, mas afirma acompanhar essa concepção até as suas legítimas consequências na produção de resultados externos visíveis e tangíveis pelo mero exercício do poder do pensamento. Uma afirmação ridícula, uma afirmação intolerável ao senso comum, uma transgressão da prerrogativa divina, uma afirmação da audácia sem paralelo. Assim considera o opositor casual. Mas essa afirmação não é feita sem seu paralelo, pois a mesma afirmação foi proposta sobre o mesmo tema pelo próprio grande mestre, como o resultado adequado do reconhecimento pelo Filho de sua relação com o Pai. Pedi e recebereis. Tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E tudo é possível ao que crê. Essas afirmações são absolutamente sem nenhuma nota de limitação, salvo a imposta pelo desejo do buscador da fé em seu próprio poder de tocar o infinito.
Essa é uma declaração tão clara da eficácia do poder mental de produzir resultados exteriores e tangíveis quanto qualquer outra feita agora pelo novo pensamento. E é feita segundo exatamente os mesmos fundamentos, ou seja, a disposição do Pai ou Espírito no universal de responder à iniciativa do Espírito no indivíduo. Na Bíblia, essa iniciativa do Espírito individualizado é chamado de oração e é sinônimo de pensamento, formulado com a intenção de produzir a sua reação. Oração é o desejo sincero do coração, expresso ou não expresso. E não devemos nos deixar enganar pela associação de formas específicas com palavras específicas, mas seguir o conselho valioso de Oliver Wendell Holmes e submeter essas palavras a um processo de despolarização, o que revela seu verdadeiro significado. Não importa se chamamos nossa ação de oração ou de concentração do pensamento, queremos dizer a mesma coisa. É a afirmação do homem de aproximar-se do infinito por ação de sua própria mente. Pode ser contraposto, porém, que essa definição omite um elemento importante da oração, a questão a saber se Deus a ouvirá. Mas esse é o próprio elemento que Jesus exclui mais rigorosamente de sua explicação da ação mental. A oração, de acordo com a noção popular, é um assunto por demais incerto. Se seremos escutados ou não, depende inteiramente da vontade do outro, cuja reação ignoramos completamente, e, portanto, de acordo com essa noção, a própria essência da oração consiste na expressão da incerteza. A concepção da oração de Jesus foi bem o oposto. Ele nos convida a acreditar que, na verdade, já recebemos o que pedimos, e faz disso a condição de receber. Em outras palavras, ele faz o fator essencial da ação mental consistir na certeza absoluta quanto à resposta correspondente do infinito, que é exatamente a condição que o novo pensamento estabelece para a operação bem-sucedida do poder do pensamento. Entretanto, pode-se alegar que, se os homens têm assim um poder indiscriminado de projetar seu pensamento para a realização de tudo o que desejarem, eles podem fazer isso facilmente, tanto para o bem quanto para o mal. No entanto, Jesus identificava plenamente essa possibilidade e praticou seu único milagre destrutivo registrado com o propósito expresso de enfatizar o perigo. A razão dada pelos compiladores do Evangelho para a destruição da figueira é claramente inadequada, pois certamente não podemos supor Jesus tão irracional a ponto de amaldiçoar uma árvore por não dar frutos fora da estação. Mas o registro em si mostra um propósito muito diferente. Jesus respondeu às perguntas atônitas dos discípulos, dizendo-lhes que tinham o poder não só de fazer o que foi feito à figueira, mas de produzir fatos em uma escala muito maior. E conclui a conversa mostrando a obrigação de buscar o perdão no coração como uma preliminar necessária à oração. Por que esse preceito foi tão especificamente assinalado nessa prática em particular? Obviamente, porque a demonstração que ele acabara de dar da valência do poder do pensamento nas mãos de pessoas sem instrução deixava claro o fato de que esse poder podia ser usado tanto em sentido destrutivo quanto benéfico, e, portanto, era necessária uma limpeza completa do coração para erradicar todo sentimento negativo sombrio como uma preliminar imperativa para seu uso seguro. De outro modo, haveria o perigo de correntes de pensamento nocivas serem postas em movimento para fazer o mal aos outros. O milagre da figueira foi uma lição objetiva para exibir a necessidade de um manuseio cuidadoso desse poder ilimitado que Jesus disse a seus discípulos, que existia tão plenamente neles como nele mesmo. Não pretendo me aprofundar mais nesse assunto, mas já mostrei o bastante, ao meu ver, para nos convencer de que Jesus fez exatamente a mesma afirmação do poder do pensamento que a faz o movimento do novo pensamento atualmente. É uma grande afirmação, e dessa maneira é encorajador encontrar tamanha autoridade comprometida com a mesma declaração.
O princípio geral dessa afirmação em que se baseiam os representantes do novo pensamento é a identidade do espírito no indivíduo com o espírito no universal. E descobriremos que isso também é a base dos ensinamentos de Jesus sobre esse assunto. Ele diz que, filho de si mesmo, nada pode fazer senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Agora, deve estar suficientemente claro que o Filho é uma demonstração genérica, não restrita a um indivíduo em particular, mas aplicável a todos. E essa afirmação explica a maneira como trabalha o Filho em relação ao Pai. A questão que essa frase enfatiza especialmente é que o que ele vê o Pai fazer é o que o Filho também faz. O que ele faz corresponde ao que ele vê. Se o que ele vê é ampliado, o que ele faz é ampliado igualmente. Mas todos temos familiaridade suficiente com esse princípio em outros assuntos. O que diferencia um Edison ou um Marconi do aprendiz que sabe apenas como montar uma campainha apenas na prática? É sua capacidade de ver os princípios universais da eletricidade e aplicá-los no aparelho em particular. O grande pintor é aquele que vê os princípios universais da forma e da cor, onde o homem comum vê apenas uma determinada combinação. E assim acontece com o grande cirurgião, o grande químico, o grande advogado. Em todos os campos é o poder da percepção que distingue o grande homem do pequeno. É a capacidade de fazer amplas generalizações e perceber leis de grande alcance que elevam a mente excepcional acima do nível comum. A maior obra sempre resulta da maior visão dos princípios abstratos, a partir dos quais qualquer arte ou ciência se desenvolve. E essa mesma lei transportada para os princípios universais da vida é a lei pela qual a obra do Filho é proporcional à sua visão do método na obra do Pai. Assim, a fonte do poder do Filho reside na contemplação do Pai. O esforço, isto é, para compreender a verdadeira natureza do ser, seja no sentido abstrato, seja em suas formas genéricas de manifestação. Essa é a máxima de Bacon. Faça como Deus faz. E de maneira semelhante, o novo pensamento consiste, antes de todas as coisas, na compreensão das leis do ser. E o resultado é que o Filho faz as mesmas coisas que o Pai, igualmente. A ação do Filho é a reprodução dos princípios universais na aplicação a casos específicos. Os princípios permanecem inalterados e funcionam sempre da mesma maneira. E o ofício do Filho é determinar o campo particular da operação deles com relação ao objeto específico que ele tem em vista. E, portanto, na medida em que esse objeto esteja envolvido, a ação do Filho torna-se a ação do Pai também. De novo, não existe ocultamento de parte do Pai. Ele não tem segredos. Pois o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Existe uma reciprocidade perfeita entre o Espírito no universal e na individualização resultante da identidade do ser, e o reconhecimento do amor do Filho como o princípio ativo dessa unidade dá a ele uma percepção intuitiva de todas aquelas obras ocultas da vida universal, a que chamamos os arcanos da natureza. O amor tem um dom divino de percepção que não pode ser alcançado só pelo intelecto. E o antigo aforismo, o amor encontrará o caminho, tem maior profundidade de sentido do que parece superficialmente. Assim, não existe apenas um ato de ver, mas também um ato de mostrar. E os três termos, olhar, ver, mostrar, combinam-se para formar um poder de operar ao qual é impossível estabelecer um limite. Neste caso, de novo, o ensinamento de Jesus está em correspondência exata com o do novo pensamento, que nos diz que as limitações só existem onde nós mesmos as colocamos, e que para nos vermos como seres de conhecimento, poder e amor ilimitados, é preciso tornar essa manifestação de dentro para fora um fato visível.
Qualquer objeção, portanto, ao ensinamento do novo pensamento com relação às possibilidades latentes no homem, aplica-se com força igual aos ensinamentos de Jesus. Seu ensinamento era claramente de que a individualidade perfeita do homem é uma unidade dual, a polarização do infinito no manifesto. E ela requer apenas o reconhecimento dessa verdade pelo elemento manifestado em seu sistema binário para demonstrar sua identidade com o elemento correspondente, que não é visível externamente. Jesus disse que ele e seu Pai eram um, que aqueles que o tinham visto o Pai, que as palavras que ele falou eram as do Pai, e que era o Pai que fazia as obras. Nada poderia ser mais explícito. A unidade absoluta da individualidade manifestada com o Espírito Criador infinito é afirmada ou está implícita em todos os pronunciamentos atribuídos a Jesus, sejam proferidos por ele mesmo ou por outros. Ele reconhece apenas uma diferença radical, a diferença entre aqueles que conhecem essa verdade e aqueles que não a conhecem. A distinção entre o discípulo e o mestre é apenas a de grau, a qual cessará de existir pelo poder expansivo do crescimento. O discípulo, quando é aperfeiçoado, será como seu mestre. Tudo que impede o indivíduo de exercer o pleno poder do infinito para qualquer propósito que seja, é a sua falta de fé, sua incapacidade de compreender plenamente a verdade estupenda de que ele é o próprio poder que está buscando. Esse foi o ensinamento de Jesus, tanto quanto é o do novo pensamento. E essa verdade da filiação divina do homem, assim que for considerada como o grande alicerce, sobre este se erguerá logicamente um edifício magnificente de possibilidades, de que as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem. Uma herança de glória que cada um pode reivindicar legitimamente no direito de sua humanidade comum. 2. A grande afirmação. Tomo como certo que meus leitores estão bem familiarizados com a parte destinada ao princípio da afirmação no esquema do novo pensamento. Esse princípio costuma ser uma dificuldade para os iniciantes, e tenho certeza de que até mesmo aqueles que não são iniciantes agradecem todo o auxílio a uma apreensão mais aprofundada dessa grande verdade fundamental. Portanto, proponho uma análise do ensinamento da Bíblia a respeito desse assunto importante. O objetivo declarado da Bíblia é estabelecer e ampliar o reino de Deus por todo o mundo, e isso só pode ser feito pela repetição do processo de um indivíduo para outro, até que toda a massa esteja imbuída de seu ensinamento. É dessa maneira um processo individual. E como vimos na parte anterior, Deus é Espírito, e o Espírito é a vida. E, portanto, a expansão do reino de Deus significa a expansão do princípio da vida em cada indivíduo. A nova vida, para ser vida, afinal, deve ser afirmativa. Ela é vida em virtude do que ela é, e não em virtude do que ela não é. A quantidade de vida, em qualquer caso particular, pode ser muito pequena, mas, por menor que seja a quantidade, a qualidade é sempre a mesma. É a qualidade do ser, a qualidade da vivacidade, e não sua ausência, que faz dela o que ela é. O caráter distintivo da vida, portanto, é que ela é positiva e não negativa, e todos os graus de negatividade, isto é, toda limitação, é, em última análise, identificável como deficiência de poder da vida. As limitações nos cercam porque acreditamos em nossa incapacidade de fazer o que desejamos. Sempre que dizemos "não posso", estamos nos colocando uma limitação e deixamos de exercer nosso poder do pensamento naquele sentido, porque nos acreditamos impedidos por uma barreira de impossibilidade. E sempre que isso acontece, somos submetidos à servidão. O ideal da perfeita liberdade é o inverso de tudo isso, e segue uma sequência que não nos leva desse modo para um beco sem saída. Essa sequência consiste em 3 afirmações. Eu sou, portanto eu posso, portanto eu quero.
E essa última afirmação resulta na projeção de nossos poderes, sejam eles subjetivos ou objetivos, para a realização do objetivo desejado. Mas essa última afirmação tem suas origens na primeira. E é porque reconhecemos a natureza afirmativa da vida que está em nós, ou melhor, da vida que somos, que o poder para querer ou agir positivamente existe. E, portanto, a extensão de nosso poder para querer e agir positivamente e com efeito é exatamente medido por nossa percepção da profundidade e vivacidade de nosso próprio ser. Daí que quanto mais plenamente aprendemos a afirmar isso, maior poder seremos capazes de exercer. Agora, o ideal da perfeita liberdade é a total ausência de toda limitação, e não ter nenhuma limitação no ser e ser coextensivo com o ser total. Todos sabemos gramática o bastante para saber que a função de um predicado é levar a mente a contemplar o sujeito como representado por esse predicado. Em outras palavras, ele limita nossa concepção por um curto período de tempo com relação a esse aspecto particular do sujeito. Daí que todo predicado, por mais abrangente que seja, implica alguma limitação do sujeito. Mas o sujeito ideal, o eu absolutamente livre, é, pela própria hipótese, sem limitação. E, portanto, nenhum predicado pode ser vinculado a ele. Ele permanece como uma declaração de seu próprio ser, sem nenhuma declaração sobre em que consiste esse ser, e, portanto, diz de si mesmo, não, eu sou isso ou aquilo, mas simplesmente, eu sou. Nenhum predicado pode ser acrescentado, porque o único predicado correspondente seria a enumeração do infinito. Portanto, tanto do ponto de vista lógico quanto gramatical, a única afirmação possível de um ser plenamente liberado é feita nas palavras eu sou. Acredito não ser preciso recordar a meus leitores da frequência com que Jesus empregou essas palavras enfáticas. Em muitos casos, os tradutores acrescentaram a palavra ele, mas foram cuidadosos, colocando-a em itálico, para mostrar que não está no original. Como gramáticos e teólogos, eles pensaram que faltava algo mais para completar o sentido, e o incluíram de acordo com o que pensavam. Mas, para nos ater às verdadeiras palavras como o próprio mestre as pronunciou, devemos remover essa interpolação. E assim que tivermos feito isso, salta à luz a identidade da afirmação dele com aquela feita a Moisés na sarça ardente, onde a plena significação das palavras é tão óbvia que os tradutores foram compelidos a deixar o lugar do predicado naquele vazio aparente que resulta de preencher todas as coisas. Visto assim, uma luz maravilhosa se irradia das instruções do grande professor, pois em todos os sentidos podemos considerá-lo como uma grande exceção ao aspecto fraco e limitado da humanidade com que estamos familiarizados demais. Apenas devemos todos concordar que a missão dele não era deixar a humanidade desesperançada, declarando que o caminho do progresso lhe era vedado, mas dar luz ao que estão em trevas e liberdade aos que estão presos, proclamando as possibilidades ilimitadas que estão no homem, esperando apenas ser chamado pelo conhecimento da verdade. E se supomos alguma referência pessoal em suas palavras, ela pode, portanto, ser apenas como o grande exemplo do que o homem tem em si para tornar-se, e não como o exemplo de algo que o homem nunca pode esperar ser. Uma exceção, verdadeiramente a humanidade como a vemos hoje, mas a exceção que prova a regra e estabelece o padrão do que cada um pode se tornar quando alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos, portanto, eliminar essa interpolação, restaurar as palavras do Mestre como elas estão no original. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essa é uma epítome de seu ensinamento. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, e o aguilhão ou poder fatal da morte é o pecado. Elimine isso, e a morte não tem mais nenhum domínio sobre nós. Seu poder termina. E a força do pecado é a lei. Pecado é toda contradição da lei do ser, e a lei do ser é infinitude, pois o ser é a vida,
e a vida, em sua essência mais profunda, é o Eu Sou ilimitado. Morrer nos nossos pecados é, assim, não uma punição por duvidar de um dogma teológico particular, mas é a consequência natural, inevitável de não compreender, não acreditar no Eu Sou. Na medida em que deixamos de compreender sua plena infinitude em nós, nos separamos de nossa unidade consciente com o Espírito da vida infinito, que permeia todas as coisas. Sem esse princípio, não temos alternativa a não ser morrer. E isso por causa dos nossos pecados, isto é, por causa de não conseguirmos nos conformar à verdadeira lei de nosso ser, que é a vida e não a morte. Afirmamos a morte e a negação com relação a nós, e, portanto, a morte e a negação são externalizadas. Assim, pagamos a penalidade de não acreditar na lei central de nossa própria vida, que é a lei de toda a vida. A Bíblia é o livro dos princípios, e, portanto, por morrer, entenda-se a aceitação do princípio do negativo, que culmina na morte como a somatória de todas as limitações e que introduz a cada passo aquelas restrições que são da natureza da morte, porque sua tendência é interromper a plenitude do fluxo da vida. Essa, então, é a própria essência do ensinamento de Jesus, de que a descrença no poder ilimitado da vida em nós, em cada um de nós, é a única causa da morte e de todos aqueles males que, em maior ou menor medida, reproduzem as influências restritivas que privam a vida de sua plenitude e alegria. Se quisermos escapar da morte e entrar na vida, devemos acreditar no Eu Sou em nós. E o fundamento para essa crença? Simplesmente que nada é concebível. Se nossa vida não for uma parte da vida do Espírito Universal, de onde ela vem? Existimos porque ele existe. Nenhuma outra explicação é possível. A afirmação irrestrita de nossa própria vivacidade não é uma autoafirmação audaciosa. É o único resultado lógico do fato de que existe vida em toda parte e que estamos aqui para pensar nisso. No sentido do ser universal, só pode existir um Eu Sou, e o uso consciente das palavras pelo indivíduo é a afirmação desse fato. As formas de manifestação são infinitas, mas a vida que é manifestada é uma. E assim, todo pensador que reconhece a verdade com relação a si mesmo acha no Eu Sou tanto em si mesmo quanto na totalidade de todas as coisas. E assim, ele sabe que, ao utilizar a natureza interior ou oculta das coisas e pessoas em relação a ele, está, com efeito, empregando os poderes de sua própria vida. Às vezes, o véu que Jesus retirou dessa grande verdade era muito transparente. Para a mulher samaritana, ele falou dele como uma fonte de vida jorrando eternamente nos recessos mais ocultos do ser humano. E de novo, para a multidão reunida no templo, ele falou dela como um rio de vida correndo eternamente das fontes secretas do Espírito dentro de nós. A vida, para ser nossa, deve ser nós mesmos. Uma energia que apenas passasse através de nós, sem ser nós, poderia produzir um tipo de atividade galvânica, mas não seria vida. A vida não pode nunca ser uma entidade separada da individualidade que a manifesta. E dessa forma, mesmo se concebermos o princípio da vida em um homem tão intensificado a ponto de pulsar com o que poderia nos parecer uma vitalidade absolutamente divina, ainda assim não seria outro que não o próprio homem. Assim, Jesus não nos dirige para nenhuma fonte externa de vida, mas sempre ensina que o reino do céu está dentro e que o que se quer é remover as barreiras da ignorância e má vontade que nos impedem de compreender que o grande Eu Sou, que é o espírito da vida mais profundo em todo o universo, é o mesmo Eu Sou que eu sou, quem quer que eu seja. Em outra ocasião memorável, Jesus declarou de novo que o Eu Sou é o princípio duradouro da vida. Não como Marta supôs, um novo princípio a ser infundido de fora em algum tempo futuro, mas um centro de vitalidade inerente esperando por seu próprio reconhecimento de si para triunfar sobre a morte e a sepultura.
E ainda assim, de novo, a resposta do Mestre às perguntas de Tomé. Quantos de nós, como ele, desejam saber como? Ouvir sobre os poderes maravilhosos latentes no homem e que requerem apenas o desenvolvimento. É lindo e esperançoso se pudéssemos ao menos saber como desenvolvê-los. Mas o que vai nos mostrar o caminho para isso? A resposta vem como uma nota incerta. O Eu Sou inclui tudo. É ao mesmo tempo o caminho, a verdade e a vida. Não a vida apenas, ou a verdade apenas, mas também o caminho pelo qual chegar lá. As palavras poderiam ser mais simples. É por afirmar e confiar continuamente no Eu Sou em nós, como idêntico ao Eu Sou, que é o uno e a única vida, seja ela manifestada ou não manifestada em todos os lugares do universo, que encontraremos o caminho para alcançar toda a verdade e toda a vida. Aqui temos o predicado que estamos buscando para completar nossa afirmação com relação a nós mesmos. Eu sou o quê? As três coisas que incluem todas as coisas. A verdade, que é todo o conhecimento e sabedoria. A vida, que é todo o poder e amor. E o infalível caminho, que nos levará passo a passo, se o seguirmos, às alturas sublimes demais e ao ambiente vasto demais para que nossa imaginação juvenil atual consiga figurar. Como o Novo Testamento centra-se em Jesus, assim também o Velho Testamento centra-se em Moisés, e ele também declara a grande afirmação como sendo a mesma. Para ele, Deus não tem nome, a não ser aquela vida universal vivendo intensamente, que é tudo em todos. E a ausência de nome é suficiente para ser seu equivalente. As palavras enfáticas Eu Sou são a única afirmação possível do poder uno que se mostra como todos os mundos e todos os seres vivos. Ele é o grande Eu, ou que se desdobra eternamente em todas as forças evolucionárias infinitas do esquema cósmico, e que, numa marcha maravilhosa para diante, desenvolve-se em uma inteligência consciente cada vez mais superior nas sucessivas raças da humanidade, desenrolando o pergaminho da história à medida que passa de uma era para outra, produzindo com precisão absoluta o avanço constante do todo em direção à perfeição suprema, na qual a obra de Deus estará terminada. Mas, estupenda como é a escala na qual esse poder providencial se revela a Moisés e aos profetas, ainda não é nada mais do que o mesmo poder que Jesus nos incentiva a compreender em nós mesmos. O teatro de suas operações pode ser expandido para as proporções magnificentes de uma história mundial ou contraídas à esfera de uma individualidade isolada. A diferença é apenas de escala. Mas o princípio da vida é sempre o mesmo. É sempre o princípio da afirmação confiante no conhecimento tranquilo de que todas as coisas nada mais são do que manifestações de si mesmas, e que, portanto, tudo deve seguir junto em uma unidade poderosa, que não admite elementos discordantes. Para essa unidade de espírito, quando entendida com clareza, dizer Eu Sou é enviar as vibrações de nossas correntes de pensamento por todo o universo para fazer nosso lance quando e onde quisermos. E, inversamente, é atrair para si as influências vitalizantes do Espírito infinito, como de um oceano ilimitado de vida que nunca pode ser exaurido e do qual nenhum poder pode nos afastar. E tudo isso acontece porque essa é a lei suprema, lei da natureza. Não é a apresentação de uma nova ordem, mas simplesmente permitir que a ordem original e unicamente possível flua para sua satisfação legítima. Uma ordem divina verdadeiramente, mas em nenhum outro lugar encontraremos nada que não seja divino. E é a compreensão dessa ordem divina e viva que é o propósito a que a Bíblia nos encaminha. Mas nunca o compreenderemos enquanto não compreendermos que Ele está dentro de nós. Podemos ver Deus do lado de fora apenas pela luz do Deus interior,
E essa luz aumenta proporcionalmente à medida que nos tornamos conscientes da natureza divina do mais profundo Eu Sou, que é o centro de nossa própria individualidade. Portanto, é o que Jesus nos diz que o Eu Sou é a porta. É aquele ponto central do nosso ser individual que se abre em toda a vida ilimitada do infinito. Se quisermos entender o preceito do mundo antigo, conheça-te a ti mesmo. Devemos concentrar nosso pensamento cada vez mais para perto de nossa própria vida interior, até tocarmos seu ponto de irradiação central. E lá descobriremos que aquela porta para o infinito está realmente aberta para nós, e que podemos passar do ponto mais profundo de nosso próprio ser para o ponto mais profundo do ser total. É por isso que Jesus falou da porta como a passagem por onde entramos e saímos e encontramos o pasto. O pasto, o alimento de todas as faculdades com seu alimento adequado, é para ser encontrado tanto no interior quanto no exterior. A vivacidade da vida consiste tanto na concentração quanto na externalização. Não é o equilíbrio morto da inércia, mas o equilíbrio vivo de uma pulsação vital e rítmica. A involução e a evolução devem alternar-se eternamente, e a porta de comunicação entre elas é o Eu Sou, que é o poder vivo em ambas. Desse modo é que a grande afirmação é o segredo da vida, e que dizer Eu Sou com a verdadeira compreensão de tudo o que isso implica é nos colocar em contato com todos os poderes do infinito. Essa é a afirmação universal e eterna a que nenhum predicado está vinculado. E todas as afirmações particulares serão percebidas apenas como diferenciações dessa que a tudo abarca. Eu quero essa ou aquela coisa particular porque sei que posso fazê-la se externalizar. E sei que posso porque sei que eu sou. E assim, nós sempre voltamos à grande afirmação do ser total. Pesquise nas Escrituras e descobrirá que do princípio ao fim elas ensinam apenas isto: que toda alma humana é uma individualização daquele ser universal, ou espírito total, a que chamamos Deus. E esse espírito nunca pode ser desprovido de seus poderes. Mas como o fogo, que é seu símbolo, deve ser sempre plena e perfeitamente ele mesmo, que é a vida em toda sua plenitude ilimitada. Ao prescrever a afirmação, portanto, a importância que ela tem, o movimento do novo pensamento está em sintonia com o ensinamento de Jesus e Moisés, e com a Bíblia como um todo. E a razão é clara. Só existe uma verdade. E dessa forma, a busca criteriosa só pode levar os homens à mesma verdade, sejam eles cultores da Bíblia, sejam quaisquer outros. A Bíblia tira sua autoridade da verdade inerente das coisas que nos conta, e não vice-versa. E se essas coisas são verdadeiras, elas são igualmente verdadeiras, ainda que a Bíblia nunca tivesse sido escrita. Mas, tomando a grande afirmação como nosso guia, descobriremos que o sistema ensinado pela Bíblia é inteiramente científico e lógico. E, portanto, qualquer outro sistema que seja cientificamente verdadeiro será visto como correspondente a ela em substância, por mais que possa diferir dela em forma. E assim, em suas declarações com relação ao poder da afirmação, os representantes do novo pensamento não estão tornando pública nenhuma novidade absurda, mas apenas reiterando uma grande verdade que existe antes do mundo, ainda que muito imperfeitamente reconhecida por milhares de anos. 3. O Pai. Se, como vimos, o Filho é o princípio diferenciador do Espírito, dando origem a inumeráveis individualidades, o Pai é o princípio unificador pelo qual essas inumeráveis individualidades se unem em uma vida comum, e a necessidade de reconhecer essa grande base da harmonia universal constitui os fundamentos do ensinamento de Jesus sobre o tema da adoração. Mulher, crê-me que a hora vem em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Versão revisada. Nessas poucas palavras, o grande professor resume todo o assunto. Ele coloca uma ênfase especial no tipo de adoração a que se refere. Ela é, antes de todas as coisas, fundada no conhecimento. Nós adoramos o que sabemos. E é esse conhecimento que dá à adoração uma característica saudável e vitalizante. Não é a adoração ignorante da admiração e do medo, um mero rebaixamento de nossa parte diante de um poder imenso, vago, desconhecido, que pode nos fazer mal se não descobrirmos como agradá-lo. Mas é um ato definido, executado com um propósito definido, o que significa que é um emprego de uma de nossas faculdades naturais a seu objeto adequado de um modo inteligente. A adoração samaritana ignorante é melhor do que nenhuma adoração, pois pelo menos ela compreende a existência de algum centro ao redor do qual a vida humana deve girar, algo que impede a dispersão sem objetivo de seus poderes por obra de uma força centrípeta para uni-los a todos. E mesmo a noção mais crua da oração, como uma mera tentativa de induzir Deus a mudar de ideia, é pelo menos um primeiro passo na direção da verdade de que a plena satisfação de todas as nossas necessidades pode ser trazida do infinito. Ainda assim, essa adoração como tal é embaraçada em perplexidades e só pode dar uma resposta débil ao escárnio ateísta que pergunta: o que é um homem que Deus deva se ocupar dele, um átomo momentâneo entre mundos inumeráveis? Já o ensinamento de Jesus põe de lado todas essas perplexidades com a simples palavra conhecimento. Só existe um meio verdadeiro de fazer qualquer coisa. E esse é saber exatamente o que queremos fazer. E saber exatamente por que queremos fazê-lo. Todas as outras ações são disparates. Pode ser que às vezes cometamos alguns disparates, mas não podemos fazer disso nosso princípio de vida por toda a eternidade. E se precisamos enfim renunciar ao método disparatado, por que não parar agora e começar de uma vez a ganhar por agir de acordo com um princípio inteligível? O conhecimento de que o Filho, com espírito individualizado, tem seu correlato no Pai como o Espírito universal, dá a indicação de que precisamos. De todas as maneiras que possamos tentar explicar isso, permanece o fato de que a volição é a característica fundamental do espírito. Podemos falar de ação consciente ou subconsciente ou superconsciente. Mas, seja como figuremos, para nós mesmos a condição do agente, ao contemplar sua própria ação, uma tendência geral determinada de proteção da vida torna-se abundantemente evidente em qualquer visão abrangente da natureza, seja vista de fora, seja vista de dentro, e podemos chamar a isso do nome geral de volição. No entanto, o erro que precisamos evitar é o de supor que a volição tome a mesma forma no espírito universal como no espírito individualizado. Os próprios termos universal e individual proíbem isso, pois o universal, como tal, para exercer uma volição específica, concentrar-se nos detalhes de um caso específico, seria para ele passar a individualização e deixar de ser o absoluto e infinito. Seria não ser mais o Pai, mas o Filho. Portanto, é exatamente por não exercer a volição específica que o Pai continua a ser o Pai, ou o grande princípio unificador. Entretanto, o atributo volitivo não está nessa conta ausente do Espírito no universal. Pois então, de que maneira esse atributo apareceria em nós? Ele está presente, mas de acordo com a natureza do plano no qual esteja atuando. O universal não é o específico. E tudo no plano do universal deve pertencer à natureza daquele plano. Daí que a volição no Pai não é específica, e que o que não é específico e individual deve ser genérico. A volição genérica, portanto, é aquele modo de volição que pertence ao universal, e a volição genérica é uma tendência.
Essa é a solução do enigma, e essa solução é dada não de maneira obscura, na declaração de Jesus de que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e na verdade. E o que queremos dizer com tendência? Desde a raiz de tendere, estender, ela significa um impulso em uma determinada direção definida, a tensão de alguma força buscando expandir-se. Que força? O princípio universal da vida, pois o espírito é vida. Na linguagem da ciência moderna, essa busca da parte do Pai é a pressão expansiva do princípio universal da vida, buscando a linha de menor resistência juntamente com o fluxo na manifestação mais plena de vida individualizada. É uma tendência que toma uma forma manifesta de acordo com o grau em que encontra a recepção. São João diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Primeira Carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Já de acordo com a noção popular sobre a vontade de Deus, essa passagem perde inteiramente seu valor, porque faz tudo depender de pedirmos de acordo com sua vontade. E se começamos com a ideia de um ato individual da volição divina, em cada caso independente, nada sem uma revelação especial repetida continuamente poderia nos informar qual seria a vontade divina em cada caso particular. Vista sob essa luz, essa passagem é uma mera zombaria de nossa incapacidade. Mas quando compreendemos que a vontade de Deus é uma lei invariável da tendência, temos um padrão definido pelo qual testar se podemos esperar corretamente obter o que desejamos. Podemos estudar essa lei da tendência como testamos qualquer outra lei, e é esse estudo que é a essência da verdadeira adoração. A palavra adoração significa contar dignamente, isto é, por observação. O provérbio diz que a imitação é a forma mais sincera de lisonja, mas verdadeiramente podemos dizer que é a mais sincera adoração. Daí que a verdadeira adoração é o estudo do princípio universal da vida, o Pai em sua natureza e em seus modos de ação. E quando temos assim compreendida a lei de Deus, a lei que é inerente na natureza do ser infinito, saberemos que, por conformar a nossa própria ação particular com essa lei genérica, descobriremos que essa lei se aplicará em todos os casos aos resultados que desejamos. Isso não é mais nem menos milagroso do que o que acontece em todos os casos da ciência aplicada. Trata-se do verdadeiro químico ou engenheiro, que aprendendo inicialmente como obedecer a uma tendência genérica das leis naturais, que é capaz de comandá-las para a realização de seus propósitos individuais. Não é necessário nenhum outro método. O mesmo acontece com o estudante do mistério divino da vida. Ele deve inicialmente aprender as grandes leis de sua tendência genérica, e depois estará em condições de aplicar essa tendência à consecução de qualquer efeito que deseje. O senso comum nos diz qual deve ser a lei dessa tendência. O mestre ensinou que uma casa dividida contra si mesma não se sustenta. E para o princípio da vida, fazer qualquer coisa restritiva da mais plena expansão da vida seria para ele agir para sua própria destruição. O teste, portanto, em todos os casos, seja a nossa intenção cair dentro da abrangência da grande lei, é o seguinte: isto coopera para a expansão ou para a restrição da vida? E de acordo com a resposta, podemos dizer positivamente se nosso propósito está ou não de acordo com a vontade de Deus. Portanto, desde que trabalhemos dentro do alcance dessa genérica vontade do Pai, não precisamos temer a divina providência como uma agência atuando contra nós. Podemos desconsiderar esse bicho-papão, pois nós mesmos somos manifestações do próprio poder a que chamamos de o Pai. O Eu Sou é um. E desde que preservemos essa unidade, nos conformamos à natureza genérica do Eu Sou no universal, ele certamente nunca destruirá a unidade adotando medidas por conta própria.
Aqui, portanto, descobrimos o segredo do poder. Ele está contido na verdadeira adoração do Pai, que é o reconhecimento constante da doação da vida do Espírito Criador e do fato de que nós, como indivíduos, continuamos sendo partes desse Espírito. E que, portanto, a lei de nossa natureza é buscar perpetuamente a vida nos mananciais inextinguíveis do infinito. Não garrafas de água da vida misturada com outros ingredientes e rotulada para este ou aquele propósitos particulares, mas o pleno fluxo da torrente pura em si, que somos livres para usar pelo propósito que desejarmos. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Portanto, é assim que a adoração do Pai torna-se o princípio central da vida individual, não uma limitação da nossa liberdade, mas proporcionando a única base possível para ela. Como um sistema planetário seria impossível sem um Sol controlador central, assim a vida harmoniosa é impossível sem o reconhecimento do Espírito Infinito como esse poder, cuja tendência genérica serve para controlar cada ser individual na sua própria órbita. Esse é o ensinamento da Bíblia, e é também o ensinamento do Novo Pensamento, que diz que a vida, com todas as suas possibilidades ilimitadas, é um fluxo contínuo a partir do infinito que podemos guiar em qualquer direção que desejarmos. No entanto, pode-se perguntar, o que acontece se formos contra essa lei genérica do Espírito? Essa é uma pergunta importante, e a resposta será considerada em seguida. 4. Conclusão. Concluí a parte anterior com uma pergunta importante. O que acontece se formos contra a lei genérica do Espírito? O que acontece se formos contra qualquer lei natural? Obviamente, a lei vai contra nós. Podemos usar as leis da natureza, mas não podemos alterá-las. Opondo-nos a qualquer lei natural, nos colocamos em uma posição invertida com relação a ela, e, portanto, desse ponto de vista falso, ela se parece como se a própria lei estivesse agindo contra nós com um propósito definido. Mas a inversão procede inteiramente de nós e não de qualquer mudança na ação da lei. A lei do Espírito, como todas as outras leis naturais, é em si impessoal, mas levamos para dentro dela, por assim dizer, o reflexo de nossa própria personalidade, embora não possamos alterar seu caráter genérico. E, portanto, se nos opomos à sua tendência genérica, no sentido do bem universal, descobriremos nela o reflexo de nossa própria oposição e desobediência. A lei do Espírito prossegue inalteravelmente no seu curso, e o que é falado dela na fraseologia popular como ira divina não é nada além do reflexo da ação que se segue naturalmente quando nos colocamos contra essa lei. O mal que resulta não é uma intervenção pessoal do Espírito Universal, que implicaria sua interferência com uma manifestação específica, mas é o resultado natural das causas que nós mesmos pusemos em movimento. Mas o efeito para nós será precisamente o mesmo se fôssemos tocados pela volição de uma personalidade adversa, embora possamos não compreender que, na verdade, o elemento pessoal é nosso. E se formos totalmente conscientes da natureza maravilhosamente complexa do homem e dos diversos entrelaçamentos de princípios que unem o corpo material numa extremidade da escala ao ego puramente espiritual na outra, teremos uma pálida ideia de como é vasto o campo em que essas influências adversas podem operar, não sendo restritas ao plano da manifestação exterior, mas agindo igualmente naqueles planos interiores que podem fazer surgir o exterior e são de uma natureza mais duradoura. Assim, o estudo filosófico do espírito, longe de proporcionar alguma desculpa para um relaxamento de conduta, acrescenta uma definição enfática à exortação da Bíblia a fugir da ira de Deus. No entanto, por outro lado, ele nos liberta dos terrores infundados. O temor de que nosso arrependimento não seja aceito. O temor de que seremos rejeitados por nossa incapacidade de endossar algum dogma tradicional. O temor da total incerteza com relação ao futuro.
temores que tornam a vida amarga e a perspectiva da morte apavorante ao que permanecem presos a eles. O conhecimento de que estamos lidando com um poder que não é parcial e em que não existe uma variabilidade, que é na verdade uma lei inalterável, liberta-nos de imediato de todos esses terrores. A própria inalterabilidade da lei deixa a certeza de que, não importa quanto tenhamos agido em oposição a ela no passado, por ignorância ou por teimosia, nada a impedirá de ser aplicada de acordo com seu caráter beneficente e vitalizante assim que abandonarmos nossa posição invertida e nos colocarmos em nossa relação verdadeira no que diz respeito a ela. As leis da natureza não guardam vingança. E depois que adaptamos nossos métodos a seu caráter, elas agem por nós sem guardar nenhuma lembrança retrospectiva de nossos erros passados. A lei do espírito pode ser mais complexa do que a eletricidade, porque, como está expressa em nós, ela é a lei da individualidade consciente. Mas não é, porém, a lei puramente natural, e segue a lei universal, e, portanto, podemos tirar de nossa mente, como uma invenção sem fundamento, o temor de que qualquer poder divino guarde mágoa contra nós por conta do que passou, se estivermos buscando sinceramente fazer o que é certo agora. As novas causas que pusermos em movimento agora produzirão seu efeito adequado tão seguramente quanto as causas antigas. E assim, por inaugurar uma nova sequência de bondades, podemos nos separar da antiga sequência de iniquidades. Só que, é claro, não podemos esperar produzir a nova sequência se continuarmos a repetir as velhas causas, pois o fruto deve necessariamente reproduzir a natureza da semente. Assim, somos os donos da situação, e seja neste mundo, seja em outro, depende de nós perpetuar o mal ou eliminá-lo, e pôr o bem em seu lugar. E pode ser notado de passagem que a grande doutrina central cristã baseia-se no mais perfeito conhecimento dessa lei, e é a aplicação prática a um problema profundo da mais profunda ciência psicológica. Mas esse é um assunto vasto, e não seria adequado tratar dele aqui. Muito se escreveu e disse sobre a origem do mal, e seria possível encher todo um livro com um estudo detalhado do assunto. Mas, para todos os propósitos práticos, ele pode ser resumido numa única palavra: limitação. Pois qual é a causa suprema de todo conflito, público ou privado, a não ser a noção de que a disponibilidade de bens é limitada? Com o grosso da humanidade, essa é uma ideia fixa. E, portanto, todos discutem que, porque há apenas uma determinada quantidade limitada de bens, a participação em sua posse só pode ser aumentada pela diminuição correspondente dos outros nessa participação. Todos os que têm essa ideia, naturalmente se ressentem da tentativa de privá-los de sua parte nessa quantidade limitada. E daí que surge toda a produção de inveja, ódio, fraude e violência, tanto entre indivíduos quanto entre classes ou nações. Se as pessoas ao menos compreendessem a verdade de que os bens não têm uma determinada quantidade limitada, mas que fluem continuamente do infinito inesgotável, prontos para tomar a direção que escolhermos lhes dar, e que cada um é capaz, pela ação de seu próprio pensamento, colher desse infinito indefinidamente, a substituição da velha e falsa ideia de limitação por essa ideia nova e verdadeira de abundância eliminaria de um só golpe todos os conflitos e as lutas do mundo. Todos os homens encontrariam um aliado e não um concorrente entre os outros, e as próprias leis da natureza, que atualmente parecem estar sempre em guerra contra nós, seriam vistas como uma fonte inesgotável de lucro e prazer. Não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Limitaram o Santo de Israel. Nessas palavras, a Bíblia, assim como o Novo Pensamento, localiza todo o sofrimento do mundo. Aquele terrível Weltschmerz que se expressa com tal influência medonha pela literatura pessimista, na origem de uma crença falsa, a crença na limitação do homem. Apenas a substitua pela crença verdadeira e o mal se extingue.
E o fundamento dessa crença verdadeira é a compreensão clara do Pai, que, como já demonstrei, constitui a base do ensinamento de Jesus. Se, de um ponto de vista, o princípio universal da vida inteligente é um poder a ser obedecido, no mesmo sentido em que precisamos obedecer todas as leis da natureza, a partir do ponto de vista contrário, é um poder a ser usado. Não devemos nunca perder de vista o fato de que a obediência a qualquer lei natural, em sua tendência genérica, traz consigo necessariamente um poder correspondente de usar essa lei numa aplicação específica. Esse é o velho provérbio que o conhecimento é poder. É um antigo paradoxo que Jesus propôs aos escribas ignorantes sobre como o Senhor de Davi podia também ser seu filho. A palavra Davi significa amado, e ser amado implica essa simpatia recíproca que é o conhecimento intuitivo. Daí que Davi, o amado, é o homem que compreendeu sua verdadeira relação como filho do seu pai e que está em sintonia com o infinito. Por outro lado, esse infinito é o seu Senhor, porque é o complexo de todas aquelas leis imutáveis das quais é impossível se desviar sem sofrer a consequente perda de poder. E por outro, esse conhecimento dos princípios mais profundos do ser total lhe atribui a posse de poderes ilimitados que pode aplicar a qualquer propósito específico que queira. E assim, ele se coloca diante deles na posição de um pai que tem autoridade de comandar os serviços do seu filho. Dessa maneira, o Senhor de Davi torna-se, por uma transição natural, o seu filho. E é precisamente nisso que consiste o princípio da filiação. É a elevação do homem, da condição de servidão como servo, pela razão de limitação, à posição de filho, pela remoção completa de todas as limitações. Acreditar nesse princípio e agir de acordo com ele é acreditar no Filho de Deus. E uma crença prática em nossa própria filiação, assim, nos liberta de todo o mal e de todo o medo do mal. Ele nos leva para fora do reino da morte, para o reino da vida. Como tudo mais, é preciso crescer, mas a boa semente de libertação da verdade, uma vez plantada no coração, com certeza vai germinar, e quanto mais nos esforçarmos para fomentar seu crescimento, procurando entender com nossa compreensão da razão dessas coisas e realizar nosso conhecimento na prática, mais rapidamente descobriremos nossa vida aumentar em vitalidade. Uma alegria com nós mesmos, um brilho em nosso lar e uma expansão abençoada em todas as direções, em círculos cada vez mais amplos. É bastante o que foi dito para demonstrar a identidade do princípio entre o ensinamento da Bíblia e o do Novo Pensamento. Considerado em detalhes, o assunto se estenderia a muitos volumes de explicações sobre o Velho e o Novo Testamento. E se essa grande obra chegasse a ser realizada, eu não hesitaria em dizer que a mesma concordância se verificaria nas mínimas particularidades consideradas. No entanto, as indicações contidas nestas páginas, espero, são suficientes para demonstrar que não há nada de antagônico entre os dois sistemas. Ou melhor, para demonstrar que eles são uma coisa só. A exposição da verdade única, que sempre foi e sempre será a mesma. E se o que me esforcei para apresentar aos leitores levar alguns deles a se aprofundar no assunto por vontade própria, posso lhes prometer um manancial inexaurível de admiração, deleite e força no estudo do velho livro à luz do novo pensamento.